Imagine, leitor, uma figura cujo nome foi intencionalmente apagado dos anais da história. Um homem que infligiu uma derrota esmagadora ao próprio Napoleão Bonaparte. Sim, estamos falando de um escravo negro cujas façanhas foram silenciadas por séculos. Esse homem, Toussaint Louverture, conseguiu derrubar aquele que muitos ainda consideram um gênio da guerra. Mas seu nome quase não aparece nos livros didáticos. Você está pronto para descobrir a verdade que vai virar suas noções sobre poder, liberdade e resistência? A história, por muito tempo escrita por eurocentristas, serviu a narrativas convenientes que não encontravam lugar para um vencedor negro de um império. Não havia espaço para um líder nascido na escravidão, mas que se levantou contra as forças mais poderosas do mundo. Não havia espaço para o herói que liderou a única revolução de escravos bem-sucedida da história, a haitiana. Este não é apenas um relato do passado. É um protesto contra o esquecimento. Um mergulho em um capítulo proibido de silêncio. Napoleão Bonaparte, símbolo de invencibilidade, conquistador implacável e imperador da França, sofreu uma das derrotas mais humilhantes pelas mãos daqueles que seus seguidores se recusavam a considerar humanos. No centro desse triunfo estava Toussaint Louverture, cujo nome as elites europeias se esforçaram para apagar da memória. Mas por que essa história foi silenciada? Porque o exército de negros libertos que derrotou as tropas francesas não é ensinado nas escolas? A resposta reside em um sistema que teme a verdade. Reconhecer o feito de Louverture significaria reconhecer a força, a estratégia e a inteligência dos negros, capazes de mudar o curso da história. Você está pronto para desvendar esse mistério? Imagine mapas coloniais em chamas, retratos de generais franceses rasgados, tambores e ventos tropicais carregando a revolução. Você verá a história de outro ângulo, escondida nos arquivos da vergonha ocidental. Você entenderá porque Louverture foi comparado a Alexandre o Grande e Júlio César, e porque seu nome foi relegado ao esquecimento. Você aprenderá como ele inspirou não apenas o Haiti, mas também revoltas em todo o mundo. Ele se tornou não apenas uma ameaça militar, mas também ideológica, provando que a liberdade deve ser conquistada. E, talvez o mais surpreendente, mesmo hoje sua vitória é frequentemente atribuída à febre amarela ou a outros fatores, apenas para não reconhecer o óbvio, um líder negro liderou e venceu um dos exércitos mais poderosos do mundo. Este relato não é apenas uma narrativa histórica. É uma restauração da justiça, uma acusação e um apelo. Você testemunhará o nascimento da primeira República Negra livre do mundo e entenderá porque isso foi um pesadelo para os impérios coloniais. Prepare-se para revelações que mudarão sua percepção da história. Vamos imaginar uma situação. Neste momento, provavelmente surge a pergunta: como um escravo, privado de acesso à formação militar europeia, sem poder político e sem o apoio de nenhuma das potências influentes, conseguiu não apenas resistir, mas também infligir uma derrota esmagadora ao Império Francês, liderado pelo próprio Napoleão Bonaparte? Para desvendar esse enigma, é necessário viajar algumas décadas para trás, para o cenário turbulento do final do século XVIII, e examinar cuidadosamente o lugar que na época era o verdadeiro centro financeiro da França, ou seja, a colônia de São Domingos, hoje conhecida como Haiti. São Domingos representava muito mais do que apenas uma colônia. Para a França era um verdadeiro Eldorado disfarçado de ilha. As plantações de cana-de-açúcar, café e algodão geravam riquezas incalculáveis, fornecendo recursos valiosos para a economia europeia. No entanto, por trás de toda essa magnificência e prosperidade havia um custo humano imenso. Mais de 500 mil de africanos escravizados. Imagine só, 500 mil de pessoas forçadas a viver em condições desumanas, submetidas a uma exploração brutal para sustentar a vida luxuosa da elite colonial branca. A situação era agravada pelo fato de que os proprietários de plantações frequentemente consideravam mais lucrativo torturar os escravos até a morte e trazer novos da África do que fornecer-lhes condições mínimas de sobrevivência. Uma lógica cruel, desumana e perversa. Mas era assim que o sistema colonial funcionava. Ao mesmo tempo, do outro lado do oceano, a Europa passava por um período de intensas mudanças.
A Revolução Francesa, iniciada em 1789, proclamava as grandes ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. No entanto, havia um detalhe. Esses princípios não eram destinados a todos. Foram elaborados exclusivamente para homens brancos, proprietários de terras, cidadãos da metrópole. Os africanos escravizados em São Domingos, apesar de serem um elemento-chave na criação da riqueza da França, foram excluídos dessa promessa de liberdade. Isso criou uma tensão e se tornou a centelha que acendeu a chama da revolta. É nesse contexto que surge o nome que por muito tempo sussurrou nos círculos históricos: Toussaint Louverture, nascido na escravidão por volta de 1743 em São Domingos. A infância de Toussaint foi passada em observação silenciosa. Ele não era um escravo comum, dotado de uma mente aguçada, disciplina e um dom raro, a capacidade de ler e escrever. Ele se destacava entre os demais. Ele estudou com padres jesuítas, teve acesso a livros, incluindo obras de filosofia e estratégia militar. A lenda diz que ele estudou os escritos de Júlio César e Alexandre, o Grande, mergulhou profundamente na Bíblia e viu nos ensinamentos espirituais um chamado à libertação. Sua fé não era passiva, mas se tornou um poderoso estímulo à ação. Apesar de Toussaint ter conquistado sua liberdade antes mesmo do início da Revolução, ele não se acomodou. Quando as primeiras revoltas de escravos eclodiram em 1791, ele inicialmente permaneceu nas sombras, observando os acontecimentos. No entanto, logo seu raciocínio estratégico e seu aguçado senso de justiça o impulsionaram à liderança. Parecia que o próprio tempo esperava por esse momento para revelar seu verdadeiro propósito. Ele não era apenas mais um rebelde. Ele era a mente por trás da revolução que mudaria para sempre os princípios do poder colonial. Enquanto os colonos brancos se preparavam para reprimir as revoltas, como sempre faziam, subestimando as capacidades dos negros revoltosos, Toussaint já estava desenvolvendo ataques pontuais, formando alianças políticas e elaborando estratégias militares que seus inimigos nem sequer podiam imaginar. Ele via claramente o tabuleiro de xadrez. Ele sabia quem era quem nesse jogo. E, o mais importante, ele entendia que a vitória não seria alcançada apenas pela força bruta. Ele precisaria de astúcia. E foi exatamente isso que ele usou. A tensão na colônia aumentava incessantemente, envolvendo os colonos franceses em pânico. A França, dilacerada por contradições internas, tentava manter o controle da situação, enviando tropas e emitindo decretos contraditórios, às vezes prometendo a libertação dos escravos, em outras buscando restaurar a antiga ordem. Essa política inconsistente apenas jogava mais lenha na fogueira. Nesse cenário, Toussaint Louverture continuava a fortalecer suas posições, tornando-se não apenas o líder dos revoltosos, mas também um símbolo de resistência e uma ameaça real para as autoridades coloniais. Naquela época, Napoleão Bonaparte ainda não havia atingido o auge de seu poder na França, mas já aspirava ao governo solitário. Ao chegar ao poder em 1799, ele ficou indignado com as notícias do que estava acontecendo na colônia mais lucrativa do Império. Como uma revolta de escravos poderia colocar em risco o projeto imperial francês? Como africanos, ex-escravos poderiam governar uma ilha, formar seu próprio exército, exigir respeito e negociar em pé de igualdade com as potências europeias? A reação de Napoleão foi imediata e brutal. Ele enviou a São Domingos uma das maiores expedições militares da história da França, mais de 20.000 soldados sob o comando de seu cunhado, o general Leclerc, com o objetivo de retomar o controle da colônia. No entanto, Napoleão não percebia, ou se recusava a admitir, que a força criada por Toussaint não residia apenas no poder militar. Era a força de um símbolo, a força do espírito, a força da moral. Era a força de um povo que por séculos fora submetido à opressão e humilhação, mas que agora conhecia o sabor da resistência, da dignidade e da liberdade. O Império Francês ainda considerava os africanos pessoas de segunda classe, acreditando que uma simples demonstração de força seria suficiente para suprimir sua vontade de resistir. Mas eles estavam profundamente enganados. A batalha que se aproximava não era apenas um confronto militar.
Era uma luta pelo direito à sua própria história, pela memória, por um lugar na história. E é nesse momento que se torna compreensível porque essa história foi silenciada, distorcida e ocultada por tanto tempo. O reconhecimento do fato de que um negro, nascido na escravidão, conseguiu vencer um dos exércitos mais fortes do mundo era e continua sendo extremamente inconveniente para os poderosos. É muito mais fácil explicar a derrota pela febre amarela ou pela falta de preparo dos franceses para o clima tropical. Qualquer desculpa parecia mais aceitável do que a verdade. Nesta narrativa, a verdade será contada sem floreios, sem censura, sem as distorções que por tanto tempo serviram para ocultar este capítulo da história. E agora é hora de olhar atentamente nos olhos daquele que mudou o curso da história, Toussaint Louverture. Não apenas um nome, não apenas uma figura histórica, mas uma personalidade cuja alma foi forjada no fogo da opressão, da injustiça, da fé inabalável e da busca pela liberdade. Toussaint nasceu por volta de 1843 na colônia de São Domingos, em condições de escravidão brutal. Como muitos outros africanos arrancados à força de sua terra natal, ele era considerado uma mercadoria, um número sem rosto, uma coisa. No entanto, desde cedo sentia-se nele algo que não o permitia encaixar-se no sistema cruel. Ele não era submisso, observava, refletia e esperava pacientemente. Os que o rodeavam viam nele apenas um escravo, mas na alma Toussaint era um estrategista. Ele era como uma águia aprisionada entre galinhas, com os olhos sempre fixos no céu, à espera de um vento favorável para alçar voo. E quando esse vento soprou, ele não apenas voou, ele rompeu os céus, desafiando tudo o que era considerado impossível para um negro na época. Em tempos em que a vida humana era desvalorizada, Toussaint, apesar de sua condição de escravo, teve acesso a um tesouro de conhecimento. Ele aprendeu a ler e a escrever, dominava fluentemente o francês e o crioulo e mergulhou na literatura clássica, em tratados religiosos e em discursos políticos. Sua mente analítica surpreendia seus contemporâneos. Para a elite colonial, sua educação representava uma ameaça oculta. Um intelectual negro dotado de pensamento crítico e consciência espiritual minava as bases de um sistema que prosperava à custa da ignorância e da opressão. No entanto, os colonizadores demoraram demais para perceber a dimensão do talento que florescia em seu meio. Toussaint acreditava em Deus, mas sua fé diferia radicalmente daquela pregada nas igrejas coloniais que justificavam a escravidão. Ele acreditava em um Deus de libertação, um Deus de justiça, um Deus que ouvia as súplicas dos oprimidos e estava pronto para ajudar. Sua fé era viva, ativa e revolucionária. Ele lia a Bíblia como um plano estratégico, encontrando paralelos entre as histórias de Moisés, Davi, Josué e seu próprio destino. Ele via nos escravos o povo de Israel, escravizado no Egito, e considerava sua missão libertá-los do faraó moderno, na pessoa do Império Francês. No entanto, Toussaint não começou seu caminho comandando exércitos. Sua ascensão ao poder foi gradual, baseada em pensamento estratégico e perspicácia política. Em 1791, quando eclodiu a revolta de escravos, ele ainda era um homem livre, respeitado por poucos, mas longe do papel de líder. No entanto, sua mente já trabalhava em um plano. Ele não agiu impulsivamente, mas observou atentamente os erros dos líderes da revolta, suas falhas organizacionais e omissões estratégicas. Aos poucos, ele começou a reunir seguidores ao seu redor, ensinando-lhes táticas, diplomacia e fé na vitória. Logo, seu nome começou a ser transmitido de boca em boca nos acampamentos rebeldes, inspirando esperança. Toussaint sabe o que fazer. Toussaint tem um plano, diziam eles. E era verdade. Ele entendia que para vencer o Império Francês era preciso mais do que força bruta. Era preciso fazer o inimigo respeitar sua inteligência. Toussaint estudou estratégia militar por conta própria, analisando as ações dos exércitos europeus, estudando batalhas históricas e identificando padrões em táticas de ataque e defesa. Ele adaptou o conhecimento adquirido às condições locais, cultura e realidades de São Domingos. Ele conhecia cada canto da ilha, cada vale, cada floresta e trilha secreta, usando esse conhecimento como arma.
Seus guerreiros, muitos deles ex-escravos sem treinamento militar, foram treinados sob sua liderança. Os ataques eram cuidadosamente planejados, as vitórias se multiplicavam. O exército colonial percebeu que não estava enfrentando apenas uma revolta, mas um estrategista genial à frente de seu tempo. No entanto, Toussaint não era apenas um comandante militar, mas também um diplomata, um estrategista político e um líder espiritual. Ele sabia quando lutar e quando negociar. Ele formou alianças com forças espanholas, britânicas e francesas, navegando habilmente no jogo político. Ele não buscava ganhos pessoais, mas usava os acordos como um instrumento para alcançar seu objetivo, garantir a plena liberdade para seu povo, custe o que custar. Um triunfo pago a um preço alto. Quanto mais sua influência crescia, mais forte se tornava a irritação nas fileiras dos oponentes. A elite branca nutria por ele ódio e medo descarados. No entanto, entre a população negra, os mestiços e até mesmo parte dos pobres europeus, Toussaint era visto como uma figura messiânica, um arauto da libertação, um mensageiro divino. E, em certo sentido, ele personificava tudo isso. Numa época em que a pertença à raça negra significava ser apenas uma mercadoria, a visão de um general negro comandando exércitos, celebrando acordos internacionais e obtendo vitórias sobre generais europeus parecia incrível, revolucionária, quase uma revelação divina. Toussaint tornou-se um símbolo de resistência, a personificação da inteligência negra, da fé inabalável e da dignidade humana. E quanto mais brilhava sua glória, mais desesperadas se tornavam as tentativas de silenciá-lo. A propaganda colonial o apresentava como um traidor, um extremista radical, uma ameaça à ordem pública. Mas nada podia quebrar seu espírito, pois dentro dele vivia uma certeza que ninguém podia abalar. Ele acreditava que Deus estava ao seu lado, que sua missão tinha um caráter não apenas militar, mas também espiritual. Ele buscava libertar não apenas os corpos, mas também as mentes e, isso para muitos, era uma arma mais poderosa do que qualquer lâmina. A cada nova vitória, o nome de Toussaint era inscrito nos anais da história mundial. Uma linha que muitos tentaram apagar, mas que, contra tudo e todos, chegou até nós. E agora, sabendo quem foi esse homem, talvez se torne compreensível porque sua história foi tão cuidadosamente silenciada. Ela representa uma ameaça às ordens estabelecidas, desafia concepções aceitas e inspira novas gerações. Consciente da força, inteligência e fé inabalável de Toussaint Louverture, vale a pena mergulhar naquele momento crucial em que tudo mudou para sempre. Afinal, não basta apenas conhecer o líder, é importante entender a força motriz por trás dele. E esse movimento nasceu do fogo da dor e do sofrimento. São Domingos, como se sabe, era uma colônia construída sobre o suor, as lágrimas e o sangue de escravos africanos. O sistema era desumano, cruel e sádico. Os escravos viviam sob punições constantes, onde a morte era rotina e a vida humana não tinha valor algum. Mas nenhum sistema de opressão pode durar para sempre. Sempre há um limite, um ponto de ebulição. E em 1791, esse ponto foi atingido. A revolta dos escravos não surgiu do nada. Foi o resultado de séculos de dor acumulada, de orações proferidas em lágrimas, de sonhos guardados em segredo e de esperança mantida por fogueiras e rituais secretos que continuavam, apesar das correntes. O povo africano, apesar de dividido em diferentes grupos étnicos, línguas e culturas, encontrou uma linguagem comum na dor, e essa união espiritual resultou em uma revolta como o mundo ainda não havia visto. Aqui vale a pena imaginar essa cena. De um lado, os plantadores acostumados a comandar, punir e humilhar. Do outro, homens e mulheres escravizados sem uniforme e armas modernas, mas com um fogo interior que nenhuma nação no mundo seria capaz de apagar. E no centro dessa revolta, como um maestro da orquestra da justiça, estava Toussaint Louverture. Ele não foi o iniciador da revolta, mas se tornou a alma que a organizou, deu-lhe estrutura, direção e mente estratégica. Se a revolta era um rio caudaloso, Toussaint criou suas margens, direcionou seu fluxo, expandiu seu leito e, quando os ventos da revolução sopraram, ele estava pronto.
A revolta, que começou como um levante espontâneo de centenas de escravos, tomando engenhos de açúcar e libertando seus irmãos, rapidamente se transformou em uma força organizada sob a liderança de Toussaint. Os rebeldes negros, armados com tudo o que encontravam, transformaram-se em um verdadeiro exército popular, impulsionado não apenas pela fúria, mas também pela inteligência tática. Toussaint demonstrou ser um líder nato, organizando os soldados em destacamentos, dividindo as tropas por habilidades, treinando, planejando e antecipando os movimentos do inimigo. Enquanto os generais franceses confiavam no poder da artilharia e na disciplina europeia, eles subestimaram seu adversário. Como um dos oficiais franceses escreveu em desespero, "Nós estamos lutando contra um gênio de pele negra." Essa frase, cheia de espanto e indignação, espalhou-se pelos gabinetes de poder. Os franceses não estavam preparados para que um autodidata negro, sem treinamento militar tradicional, pudesse esmagar um dos melhores exércitos da Europa. Toussaint era um pesadelo para os franceses não apenas por seu talento militar. Ele sabia unir diferentes grupos, formar alianças incríveis, negociar com potências estrangeiras sem parar de lutar no campo de batalha. Ele era um líder que segurava uma espada em uma mão e uma estratégia diplomática na outra. Ele conseguia se entender com os ingleses, os espanhóis e até com alguns oficiais franceses, desesperados diante das derrotas. Enquanto o mundo tentava entender como essa colônia insignificante se tornou o epicentro da ameaça ao colonialismo, Toussaint calculava a situação vários passos à frente. Ele entendia que para vencer não bastava ganhar batalhas, era preciso conquistar corações e vencer a guerra pela história. Por isso ele dava atenção especial à forma como seu movimento se apresentava. Ordem, organização, um objetivo nobre. Não era apenas uma revolta caótica, mas um povo se libertando com honra, fé e propósito. Mas os franceses não podiam permitir isso. Não estava em jogo apenas uma colônia rebelde, mas a própria noção de superioridade da raça branca. A vitória de São Domingos criaria um precedente perigoso, inspirando outras colônias a se revoltarem. Toussaint precisava ser detido e a revolução suprimida para que não se tornasse um símbolo. Enquanto Napoleão consolidava seu poder na França, a situação em São Domingos tornava-se crítica. As derrotas francesas se sucediam e eles não conseguiam conter o avanço das tropas de Toussaint. O medo crescia, pois não era apenas uma guerra por território, mas uma guerra de ideias, uma guerra espiritual entre o velho e o novo mundo. Os escravos tornaram-se soldados, generais, guerreiros. Eles oravam antes das batalhas, cantavam hinos de liberdade e marchavam com orgulho. Toussaint era mais do que apenas um líder. Ele era um símbolo vivo do que ninguém esperava ver. Um povo negro, orgulhoso, forte, digno e vitorioso. As plantações, outrora símbolos de escravidão, transformavam-se em bases militares e fortalezas de resistência. O sistema colonial desmoronava e aqueles que antes governavam com arrogância agora tremiam a cada passo do exército rebelde. Como um episódio tão significativo foi relegado ao esquecimento? Porque muitas instituições de ensino silenciam sobre isso? A resposta reside em uma verdade inconveniente. Esta história subverte o mito secular da inferioridade africana. Ela demonstra que os negros sempre tiveram força, sabedoria e coragem para influenciar o curso da história mundial. A França não podia mais negar o óbvio. Santo Domingo, a joia de seu império colonial, ardia em chamas de libertação. O regime colonial desmoronava, os plantadores fugiam e aqueles que permaneceram foram expulsos ou aniquilados pelos revoltosos. A elite branca, acostumada ao poder e ao lucro, agora tremia ao som dos tambores e das estratégias vitoriosas de ex-escravos, liderados pelo inabalável Toussaint Louverture. No coração da França, Napoleão Bonaparte, um homem que inspirava temor a monarcas e a estados, um estrategista genial que sonhava em redesenhar o mundo à sua vontade, recebia notícias alarmantes. Ele não podia aceitar a ideia de derrota, especialmente de uma colônia africana rebelde. Em seus olhos e nos de seus generais, aquilo era uma afronta inadmissível. A cor da pele dos líderes haitianos era um desafio à ordem mundial construída sobre sangue e arrogância.
Permitir a criação de uma república negra em Santo Domingo significaria criar um precedente perigoso para todas as colônias do mundo, um vírus revolucionário capaz de infectar outros territórios. Napoleão tinha que reprimir a revolta para demonstrar a impiedosa força do Império e impedir que a ordem colonial fosse desafiada. Em 1801, Napoleão reuniu uma das maiores expedições ultramarinas da história da França. Cerca de 20.000 soldados, incluindo cavalaria, artilharia pesada e regimentos experientes em combate, estavam prontos para cruzar o Atlântico. Sua missão era clara: retomar Santo Domingo a qualquer custo, prender ou aniquilar Toussaint Louverture, restaurar a escravidão e devolver o controle total à França. À frente dessa missão, Napoleão colocou seu cunhado Charles Leclerc, um general jovem, ambicioso e respeitado, comprometido com o poderio militar europeu. No entanto, nem Leclerc, nem Napoleão, nem qualquer um dos oficiais em Paris compreendiam plenamente o que os esperava. Eles estavam prestes a enfrentar fatores que não são levados em conta no treinamento militar tradicional: fé, terra e memória. Santo Domingo não era a Europa. Eram selvas, montanhas, calor exaustivo, rios traiçoeiros, tempestades tropicais imprevisíveis e, o mais importante, um território onde o exército de Toussaint conhecia cada recanto. As táticas de combate europeias, tão eficazes nos campos de batalha da Europa, eram inúteis ali. E Toussaint compreendeu isso desde o início. Ele sabia que Napoleão cometeria um erro fatal, superestimando sua força e subestimando o espírito de um povo que ele considerava inferior. Quando os bravos soldados franceses desembarcaram nas costas do Haiti, vestidos com seus uniformes impecáveis e ostentando orgulhosamente suas bandeiras, eles ingenuamente acreditavam que enfrentariam uma multidão desorganizada de rebeldes. No entanto, uma cruel decepção os aguardava. Em vez do caos esperado, foram recebidos por um sistema de resistência claramente coordenado, onde cada aldeia servia como posto de reconhecimento e as informações se espalhavam com velocidade surpreendente. Toussaint Louverture, o genial líder dos revoltosos, recusou confrontos abertos, preferindo uma guerra de guerrilha exaustiva, pela qual os europeus estavam completamente despreparados. Imagine colunas de soldados franceses abrindo caminho por densas florestas tropicais, exaustos pelo calor, mosquitos e terreno desconhecido. De repente, o silêncio é cortado por tiros vindos das elevações. Emboscadas, montadas com precisão cirúrgica, semeiam pânico e morte nas fileiras dos invasores. Guerreiros sombra, como que brotando da própria terra, desferem golpes rápidos e desaparecem tão subitamente na vegetação. O exército francês, símbolo de ordem e poderio militar na Europa, começa a perder rapidamente o moral. O suprimento de alimentos torna-se cada vez mais problemático e doenças tropicais, como febre amarela e disenteria, se espalham com velocidade catastrófica. A própria natureza havia-se revoltado contra os ocupantes, apoiando a revolução. Mas não se deve pensar que a vitória foi devida apenas às condições climáticas desfavoráveis. Essa foi uma estratégia cuidadosamente elaborada por Toussaint Louverture, que usou o clima como uma das ferramentas em seu plano complexo. Ele entendia que um confronto aberto com forças inimigas superiores levaria a uma derrota inevitável. No entanto, ao exaurir o inimigo, cortar as linhas de suprimento e minar seu moral, ele poderia alcançar a vitória através da resistência. E ele atingiu seu objetivo. Afinal, a principal batalha não estava se desenrolando no campo de batalha, mas nas mentes dos soldados. Os franceses gradualmente percebiam que estavam perdendo, confrontados com um povo que lutava por sua liberdade, enquanto eles perseguiam apenas interesses egoístas. Mesmo generais experientes que enviavam relatórios à França mudaram gradualmente o tom de seus comunicados. A confiança deu lugar a queixas e ao reconhecimento da derrota. "Estamos sendo derrotados por fantasmas", escreveu um deles. "Eles conhecem a terra, o clima, as pessoas. Eles são a própria terra." E essa era a amarga verdade. Os haitianos não lutavam apenas por sua terra, eles lutavam como a própria terra. Toussaint Louverture, com sua fé inabalável, táticas apuradas, diplomacia astuta e profunda visão espiritual,
Esmagou uma das campanhas mais ambiciosas e vergonhosas na história do Império Napoleônico. Esta história, infelizmente, raramente se torna de conhecimento público, pois contradiz diretamente o mito da invencibilidade do exército francês. Ela destrói a noção de que a liberdade foi concedida aos escravos negros. Não! A liberdade foi conquistada com sangue, sabedoria, estratégia e uma fé inabalável na causa justa. Enquanto as tropas francesas tentavam em vão conter o avanço do exército rebelde de Toussaint Louverture, a sombra de uma derrota iminente pairava sobre o Império Francês. Eles perdiam não apenas no confronto físico, mas também moralmente, estrategicamente, demonstrando sua incapacidade de quebrar a resistência dos haitianos. Foi uma derrota esmagadora que Napoleão não podia prever, uma derrota que não se encaixava no pensamento dos generais europeus da época. Como poderiam admitir que um império dotado de enorme poderio militar, disciplina e prestígio estava sendo derrotado por pessoas que até recentemente eram consideradas sua propriedade, escravos, seres invisíveis e sem direitos aos olhos das potências coloniais? No entanto, os eventos em Santo Domingo não se transformaram apenas em um revés militar, mas se tornaram um abalo existencial, expondo impiedosamente a verdade. Pessoas negras, unidas por um objetivo comum, habilmente organizadas e inspiradas por um inabalável desejo de liberdade, revelaram-se uma força invencível. Esse fato desferiu um golpe esmagador na vaidade europeia, estraçalhando suas concepções arraigadas. As tropas enviadas por Napoleão, que incluíam cerca de 20.000 soldados, equipadas com armamento moderno e apoiadas por uma poderosa frota, não só falharam em suprimir a revolta, como sofreram uma derrota humilhante. Os planos estratégicos elaborados em Paris desmoronavam um após o outro sob o gênio de Toussaint. Os haitianos transformaram o campo de batalha em uma arena de guerra de guerrilha, usando a mobilidade e o conhecimento do terreno a seu favor. Cada trilha montanhosa tornou-se um labirinto, cada floresta um refúgio seguro e cada assentamento um baluarte de resistência. A febre amarela, sem dúvida, causou sérios danos às tropas francesas, ceifando a vida de centenas e depois milhares de soldados. Até Leclerc, o cunhado de Napoleão, foi vítima dessa doença. No entanto, não se pode ignorar um ponto importante. A febre não poupava ninguém. O clima era o mesmo para todos. Mas os comandantes haitianos sabiam como proteger seu povo, adaptar-se às condições climáticas, lidar com o calor e conservar as forças. Isso não foi apenas sorte, mas resultado de sabedoria, preparação e pensamento estratégico. O exército francês, exausto, desidratado e desorientado, começou a desmoronar. O moral caía, o medo aumentava e a deserção tornava-se cada vez mais comum. Os oficiais sobreviventes admitiam que nunca antes haviam enfrentado uma resistência tão feroz e um alto nível de organização em uma colónia. Parecia que estavam lutando contra um inimigo invisível que aparecia e desaparecia como por mágica. E tudo isso fazia parte do plano cuidadosamente elaborado de Toussaint. Nesse tempo, Louverture permaneceu inabalável. Suas qualidades de liderança inspiravam respeito, sua inteligência, admiração até mesmo em seus adversários, e sua fé era inabalável. Ele compreendia que havia algo maior em jogo do que apenas uma vitória territorial. Tratava-se de uma libertação espiritual. Pessoas negras não lutavam por terra, mas por sua dignidade, pelo direito de existir fora da escravidão, pelo retorno de sua história, arrancada dos documentos oficiais. Contemporâneos contavam sobre soldados franceses que choravam ao ver as aldeias haitianas organizadas, preparadas e unidas por um objetivo comum. Eles esperavam caos, mas viram disciplina. Esperavam selvageria, mas encontraram humanidade. Esperavam ignorância, mas se depararam com uma liderança forte. E então o impensável aconteceu. A missão falhou. O exército de Napoleão foi derrotado por um povo de ex-escravos que não tinha academia militar, acesso a tecnologias avançadas, nem apoio de potências mundiais, mas que era guiado pela fé, coragem e uma estratégia genial. E aqui está uma das frases mais impactantes que já foram ditas. Foi a única vez que Napoleão foi derrotado por um exército de soldados negros.
De todas as campanhas militares que o imperador francês liderou ou ordenou, nenhuma foi tão vergonhosa aos olhos do mundo quanto a campanha em Santo Domingo. Nenhuma expôs tão fortemente sua vulnerabilidade e destruiu a ilusão da supremacia branca, construída por séculos. Por séculos, essa história permaneceu nas sombras, intencionalmente distorcida e silenciada. Reconhecer a derrota nesse conflito significava não apenas admitir um fracasso em uma campanha militar, significava reconhecer a falsidade das alegações de inferioridade dos negros. Toussaint Louverture e seus companheiros não esperaram pela misericórdia do destino, não imploraram por concessões nem suplicaram por piedade. Eles ousadamente desafiaram um poderoso império e triunfaram. Eles ensinaram ao mundo uma lição de que a liberdade não é um presente, mas um direito inalienável, conquistado com sangue e sabedoria. A notícia dessa vitória rapidamente se espalhou pelo mundo, causando choque e pavor. Jornais europeus relatavam o ocorrido com indignação e alguns tentavam ocultar a verdade, atribuindo a derrota a doenças tropicais e diminuindo os méritos dos haitianos. Mas a verdade vazou, inspirando outros povos oprimidos a lutar. A Revolução Haitiana tornou-se um símbolo, um chamado à ação, um exemplo a ser seguido. Toussaint transformou-se em uma lenda viva, reverenciado por seu povo, inspirando medo em seus inimigos e respeito até mesmo em adversários que, embora a contragosto, reconheciam seu gênio. A França, humilhada pela derrota, começou a elaborar planos de vingança. A ideia de aniquilar o líder haitiano começou a tomar formas concretas. A história que se seguiu a essa vitória demonstra as medidas vis que o Império estava disposto a tomar para apagar a chama da liberdade conquistada com honra. Traição, exílio e o martírio de Toussaint. Sobre isso falaremos mais adiante. O Império Francês estava abatido e desmoralizado. As tropas de Napoleão foram derrotadas por um povo que, até recentemente, estava escravizado, era cruelmente maltratado e privado de voz. Toussaint Louverture, graças ao seu gênio estratégico e fé inabalável, tornou-se um símbolo da resistência negra na história moderna. Mas sua estrela brilhante passou a ser percebida como uma ameaça, não apenas militar, mas também ideológica. Toussaint provou ao mundo que a liberdade não se implora, ela se conquista e se constrói. Para aqueles que detinham o poder, isso era inaceitável. Apesar das vitórias alcançadas, Toussaint acreditava na possibilidade de diálogo. Ele sonhava com a paz entre Santo Domingo e a França, onde a independência da ilha seria respeitada e os direitos conquistados com sangue seriam reconhecidos. Toussaint não era movido pela sede de vingança. Ele buscava estabilidade e prosperidade para seu povo em uma terra que, de símbolo de sofrimento, se transformou em símbolo de liberdade. Mas Napoleão não podia aceitar o ocorrido, considerando-o uma ofensa pessoal. A derrota de um império branco para um líder negro era uma ferida incurável para seu orgulho. Napoleão jamais admitiria isso publicamente, mas ele entendia que Toussaint, vivo e livre, era uma prova viva do fracasso de seu projeto colonial. E então surgiu o plano mais vil dessa história. Derrotar Toussaint não no campo de batalha, mas por meio da traição, de falsas promessas e de intrigas covardes. Teias traiçoeiras de engano foram tecidas em torno da figura de Toussaint Louverture, enquanto Napoleão e seus aliados desdobravam uma complexa intriga política. Conhecendo a profunda fé de Toussaint na força do diálogo, eles o inundaram com mensagens bajuladoras, convites tentadores a acordos e palavras hipócritas de reconciliação. Juraram respeitar a soberania da ilha, prometeram solenemente apoiar a abolição da escravidão e acenaram com a tão esperada paz. Toussaint, apesar de seu ceticismo natural, decidiu dar uma chance à diplomacia, entrando em negociações e confiando novamente na ilusória boa vontade dos políticos europeus. Foi neste momento que as esperanças desmoronaram. Em 1802, durante essas falsas negociações de paz, Toussaint Louverture foi traiçoeiramente capturado pelas tropas francesas. Sem julgamento, sem defesa, sem a menor explicação, ele foi privado de sua liberdade. Foi violentamente arrancado de sua terra natal e jogado em um navio, rumo à França. O homem que libertou uma nação desafiou um império e inspirou os oprimidos em todo o mundo.
Agora era reduzido à condição de criminoso. Sua culpa não residia em suas ações, mas no que ele representava. Um símbolo da liberdade negra que precisava ser destruído. Ele foi levado para Fort de Joux, uma prisão sombria e isolada, perdida nos frios Alpes franceses. Este lugar, situado longe das florestas tropicais que ele governou, com sua umidade, frio glacial e silêncio opressor, foi criado para quebrar o corpo, a mente e o espírito de qualquer prisioneiro. Toussaint foi colocado em uma cela minúscula sem janelas, onde o aguardava comida escassa e vigilância constante. Tentaram silenciá-lo com a solidão, matá-lo lentamente com a indiferença, mas seu espírito mostrou-se mais forte que quaisquer muros de pedra. Mesmo nessas condições insuportáveis, Toussaint não se rendeu. Ele compreendia que seu aprisionamento era parte de algo maior, que sua ausência seria sentida, que sua memória não poderia ser confinada a uma prisão. Ele já era uma lenda. Foi no silêncio dessa cela, estando doente, enfraquecido e afastado de sua pátria, que ele proferiu uma das frases mais poderosas na história da luta dos negros por seus direitos. Ao derrubar o tronco, esqueceram que a raiz permanece viva. Essas palavras ecoam até hoje como um lembrete de que nenhuma prisão é capaz de conter um ideal, que nenhuma traição pode matar um sonho coletivo. Quando uma ideia nasce nos corações das pessoas, ela se espalha, cria raízes, floresce em outros corpos, em outras vozes, em outras trincheiras. Toussaint Louverture faleceu em 7 de abril de 1803, em completa solidão. Ele partiu sem saber que, apenas alguns meses depois, seu povo, o mesmo povo que ele treinou, fortaleceu e liderou, alcançaria a independência final do Haiti. Ele não viu o nascimento da primeira República Negra livre do mundo, um feito sem precedentes na história da humanidade, fundado no sangue, na fé e na resistência indomável dos filhos e filhas da África. Ele não viu, mas ele sabia, ele sentia, porque sua luta não era por glória pessoal, mas por uma causa eterna. Toussaint Louverture tornou-se um mártir, uma semente plantada no solo fértil da resistência, uma chama que nem a escuridão da traição conseguiu apagar. E sua morte não só não apagou seu legado, mas o multiplicou. Ele foi enterrado em silêncio, mas sua história ressoou em cada batida de tambor, em cada canção de protesto, em cada voz que se recusava a esquecer. A prisão de Toussaint revelou ao mundo a verdadeira face do Império, um sistema que preferiu trair a diplomacia e matar líderes a reconhecer o legítimo direito dos negros à liberdade. E isso não pode ser ignorado, precisa ser contado, precisa ser lembrado. Séculos de esquecimento, como que despertando de um longo sono, a humanidade volta seu olhar para uma figura cuja grandeza merece ser imortalizada em livros, monumentos e hinos de liberdade em todo o mundo. Mas, infelizmente, o triunfo de Toussaint Louverture ainda causa calafrios. Sua genialidade, fé inabalável e qualidades de liderança excepcionais ainda perturbam. O trágico fim desse homem apenas intensifica o sentimento de injustiça, mas agora sua imagem ressurge em reflexões e conscientização. A memória de Toussaint vive. Ele foi traído, mas não esquecido. Sua partida não apagou sua presença. O espírito de liberdade pairava sobre a ilha, como o eco de uma antiga tempestade. Seu corpo repousava sob o manto gelado dos Alpes franceses, mas sua alma continuava a viver no coração ardente de Santo Domingo, inspirando os lutadores por justiça. A morte de Toussaint não foi o fim, mas apenas acendeu a chama da determinação nos corações daqueles que sobreviveram à opressão francesa. O fogo aceso por ele ardia mais forte, mais indomável, e no horizonte surgiu um sucessor, pronto para assumir a bandeira da luta sagrada. Jean-Jacques Dessalines, companheiro de Toussaint, que conhecia uma arte da guerra, marcado pelas cicatrizes da escravidão e ardendo com o fogo da liberdade, percebeu que o tempo dos compromissos havia passado. Ele testemunhou a traição da França ao maior líder da Revolução e compreendeu que quaisquer propostas de paz de Napoleão eram apenas um estratagema para enfraquecer a resistência. Ao eliminar Toussaint, Bonaparte esperava retomar facilmente o controle da colônia, mas ele novamente subestimou a força do povo, temperado por Toussaint. Esse povo estava bem organizado, armado, treinado em táticas e disciplina.
Mas o principal, eles eram movidos por uma convicção espiritual na justiça de sua causa, algo raro até mesmo em exércitos profissionais. Eles lutavam por sua terra, suas famílias, sua fé, sua história, por sua dignidade. Nessa atmosfera de batalhas ferozes, derramamento de sangue e busca inabalável pela liberdade, o impensável aconteceu. Em 1º de janeiro de 1804, Jean-Jacques Dessalines proclamou a independência de Santo Domingo, transformando-o no Haiti, a primeira república livre do mundo fundada por negros. Pela primeira vez na história, um povo, por séculos escravizado, não apenas se libertou, mas também obteve uma vitória militar sobre uma potência europeia, expulsando os colonizadores e criando seu próprio Estado. Foi um caso sem precedentes que até hoje não tem análogos em sua magnitude. Não se trata de uma independência concedida, mas de uma liberdade conquistada com sangue e coragem. O Haiti tornou-se um símbolo, uma ferida viva no mapa do mundo colonial, uma resposta a séculos de opressão. O mundo observava em choque o que acontecia, tentando compreender o ocorrido. Governos europeus foram tomados pela apreensão. Nos Estados Unidos, onde a escravidão ainda prosperava, jornais alertavam sobre o perigo de contágio dos escravos americanos pelo exemplo haitiano. A Revolução Haitiana tornou-se uma ameaça moral, política e simbólica para o mundo inteiro. O Haiti pagou um alto preço por sua busca pela liberdade, enfrentando isolamento, sabotagem e reparações injustas impostas pela França. Apesar das tentativas de silenciá-lo, o Haiti se tornou um símbolo de esperança para os povos oprimidos, um lugar onde o impossível se tornou realidade, gravado na história com sangue. Essa história continua viva, inspirando movimentos de liberdade em todo o mundo e lembrando o retorno da dignidade que foi negada por séculos. Os movimentos abolicionistas ganharam força, e os defensores dos direitos civis viram no exemplo do Haiti a confirmação da possibilidade de resistência e destruição de impérios. O Haiti mostrou que a unidade e a consciência de um povo são invencíveis. Apesar das dificuldades de governar uma nova nação, Jean-Jacques Dessalines, assim como Toussaint Louverture, deixou sua marca na história. Eles personificam diferentes lados da libertação, estratégia e coragem. No entanto, o Haiti não recebeu o devido reconhecimento, foi marginalizado em vez de ser estudado como um exemplo de resistência. O racismo estrutural distorceu a imagem do Haiti, apresentando-o como uma caricatura da pobreza, enquanto deveria ser reverenciado como o berço da liberdade negra. A história do Haiti deveria ressoar em cada sala de aula, em cada museu, em cada monumento à liberdade. O nome de Toussaint Louverture deveria ser inscrito ao lado dos maiores heróis da humanidade e Dessalines deveria ser reconhecido como um libertador universal. Mas, em vez disso, vemos silêncio, esquecimento e alienação, como se os eventos na terra haitiana fossem apenas uma casualidade. Essa supressão intencional da memória é motivada pelo medo. A Revolução Haitiana causou pânico entre as autoridades europeias e americanas. Um povo negro que venceu o exército de Napoleão e proclamou sua independência tornou-se uma ameaça à ideologia da supremacia branca. A Europa não podia admitir a derrota de seu sistema colonial e os Estados Unidos, onde a escravidão ainda existia, temiam a disseminação do exemplo haitiano. Por isso, os países que se proclamavam defensores da liberdade apagaram o Haiti da história, escondendo a perigosa verdade de que pessoas escravizadas são capazes de pensar, liderar e vencer. Isso não é apenas uma omissão, mas uma supressão ativa da história para evitar a inspiração de futuras gerações. Após a esmagadora derrota no conflito militar, a França impôs ao Haiti uma indenização exorbitante que deveria ser paga a custo de esforços e privações inimagináveis. Essa dívida insustentável caiu como um pesado fardo sobre os ombros da nação recém-nascida, minando sua economia e mergulhando a população em um abismo de miséria. Em essência, era uma forma sofisticada de vingança e uma retribuição simbólica pela ousada busca pela liberdade. Os Estados Unidos da América, por sua vez, reconheceram a independência do Haiti apenas 6 décadas depois,
E o fizeram com evidente relutância, através de uma lente de desconfiança e um medo constante de que o exemplo haitiano pudesse provocar agitações entre a população afro-americana. O Haiti parecia ter se transformado em um espelho incômodo, no qual ninguém desejava ver o reflexo de sua própria hipocrisia. Mas como foi possível alcançar um silenciamento tão massivo? A resposta reside nos livros, na mídia e no sistema educacional. Vale a pena refletir. Com que frequência a Revolução Haitiana foi mencionada nas aulas de história da escola? Com que frequência o nome de Toussaint Louverture apareceu nas páginas dos livros didáticos? Quantos filmes de Hollywood foram dedicados a esse evento épico? Quantos documentários de alto nível contaram a história da única revolução de escravos bem-sucedida na história da humanidade? O esquecimento é uma forma traiçoeira de violência e dominação que atinge a mente, o tempo e a memória. Pois quem controla a narrativa, controla a verdade. E se a verdade sobre o Haiti fosse revelada em toda a sua plenitude, o mundo seria forçado a reexaminar seus princípios fundamentais. Os heróis teriam que mudar a cor de sua pele, as vítimas teriam voz e os monumentos e livros seriam reinterpretados. É por isso que a história do Haiti foi tentada a ser apagada da memória, distorcida e ridicularizada, transformando o país em sinônimo de pobreza, instabilidade e caos. Ao mesmo tempo, silenciava-se que essa miséria era uma consequência direta das sanções econômicas impostas pelos Estados ocidentais. Ninguém mencionava que o caos foi artificialmente provocado de fora para suprimir um exemplo que, até hoje, permanece como a personificação da busca pela liberdade radical. O Haiti parecia condenado a pagar por sua ousadia. No entanto, essa ousadia, essa coragem e essa luz continuam a viver nos ritmos dos tambores, nas canções populares e nos olhos daqueles que nunca se resignarão ao silêncio. Elas vivem em cada pessoa de ascendência africana que redescobre suas raízes, em cada educador que busca falar a verdade e em cada um que está pronto para declarar: não, vocês não conseguiram apagar isso da memória. E eles realmente não conseguiram, porque a história não é um arquivo congelado, mas um organismo vivo que pulsa, retorna e se reconecta. E agora, neste exato momento, estamos participando de um ato de resistência. Ao ouvir, absorver e refletir, estamos rompendo o círculo vicioso do esquecimento. E isso tem um poder imenso. Imagine se essa história chegasse a milhões de pessoas. Imagine se cada jovem afro-brasileiro, africano e afro-americano, desde cedo, soubesse que um povo outrora escravizado se levantou, desafiou o império mais poderoso do mundo e triunfou. Imagine se os livros de história começassem a contar os eventos reais. Imagine se os heróis não fossem apenas europeus de perucas brancas, mas também pessoas de pele negra, com cicatrizes reais e olhos cheios de esperança. Esse futuro começa pequeno, com o nome preservado de Toussaint Louverture, um nome que ainda ecoa, perturba e, apesar do silêncio circundante, continua a clamar por justiça. Ao marcar este momento com sua atenção, o leitor já se torna cúmplice na restauração da memória histórica. Apesar das tentativas de apagar o passado, a lembrança dele vive. O livro da história foi rasgado em pedaços, mas suas páginas estão sendo reescritas. Essas palavras são um manifesto de resistência, como sementes prontas para germinar, como um escudo que protege contra o esquecimento, apesar dos séculos de esforços para relegar a Revolução Haitiana ao esquecimento. E mesmo com o apagamento sistemático do nome de Toussaint Louverture dos anais da história, seu legado não desapareceu, pois o verdadeiro legado não está gravado apenas nas páginas dos livros, mas também nos corações das pessoas. As pessoas negras, onde quer que estejam, carregam consigo essa herança invisível, mas inquebrantável. O sangue de Toussaint corre nas veias de cada jovem negro que ousa sonhar com a liberdade. O espírito de Toussaint se manifesta cada vez que alguém, mesmo sem saber seu nome, se recusa a se curvar diante da opressão. Toussaint Louverture não foi apenas um comandante militar, ele foi um símbolo, a personificação de uma intervenção divina na história. Essa figura notável ousou se levantar quando o mundo inteiro exigia submissão. Ele nasceu escravo, sem herança, sem poder, sem título.
No entanto, dentro dele residia uma poderosa força ancestral que nenhuma corrente poderia aprisionar. E é aqui que a dimensão espiritual da história ganha especial significado. Ao analisar a trajetória de vida desse homem, é impossível não notar que seus passos foram guiados por uma força superior que transcende a estratégia militar e os cálculos políticos. Toussaint foi movido por uma fé inabalável, uma profunda consciência de que sua missão não era apenas a libertação da escravidão física, mas também a restauração da dignidade humana. Ele acreditava que seu povo merecia viver em liberdade e justiça, e ele não apenas acreditava nisso, ele vivia como se isso já fosse uma realidade, mesmo quando todos ao redor diziam o contrário. Ao recorrer à Bíblia, podemos ver muitos exemplos de como Deus elevou aqueles que o mundo rejeitava. José, vendido por seus irmãos, torna-se governante do Egito. Moisés, um exilado gago, liberta um povo inteiro. Davi, o mais novo dos irmãos, derrota um gigante. Os céus parecem se deleitar em envergonhar os poderosos do mundo através daqueles de quem menos esperavam. Toussaint, que se levantou com a coragem de 1000 exércitos, encarnou esse princípio eterno. Deus usa os fracos para envergonhar os poderosos. Nisso reside a força do povo negro, quando ele compreende sua essência, quando entende que não nasceu para a escravidão, que seus ancestrais não são fonte de vergonha, mas de orgulho. O Haiti não se tornou apenas uma arena de eventos revolucionários, mas também uma terra onde a espiritualidade africana, a resistência física e a fé cristã se uniram para criar algo novo, sagrado e que parecia impossível, mas que se tornou realidade. Hoje, o nome de Toussaint Louverture ressoa novamente em vozes corajosas, em movimentos que se recusam a esquecer. E isso não é por acaso. O mundo, embora lentamente, começa a se olhar no espelho de sua história. E nesse espelho, a imagem de Toussaint aparece como um glorioso símbolo de resistência, lembrando que não há liberdade sem luta, não há justiça sem memória, não há redenção sem verdade. No entanto, o legado de Toussaint não é apenas uma lembrança. Ele precisa ser vivido em ações diárias, em pequenos atos de resistência, na decisão de não se calar. Ele precisa ser transmitido de geração em geração como uma herança espiritual, como um cajado invisível, como um fogo inextinguível. Pois enquanto houver desigualdade, racismo, silenciamento e esquecimento, a revolução de Toussaint deve continuar em cada um de nós. Esse legado, que permeia séculos e continentes, possui um caráter abrangente. Ele transcende fronteiras geográficas e alcança os cantos mais remotos do mundo, as favelas brasileiras, os guetos americanos, a periferia africana, os becos da diáspora. Ele se dirige a todos que experimentaram o fardo da marginalização, da desumanização e da alienação, afirmando o seu valor, a importância de sua voz e a conexão inquebrável com suas raízes. Serve como um lembrete de que, apesar das tentativas de apagar sua identidade, eles carregam a mesma força daqueles que esmagaram impérios. No entanto, esse legado impõe uma responsabilidade especial aos contemporâneos. Possuindo o conhecimento da história e o acesso à memória das gerações, não se pode permanecer indiferente. É preciso tornar-se pontes que conectam o passado e o presente, vozes daqueles que foram privados da oportunidade de falar e mensageiros que transmitem suas experiências às futuras gerações. A pergunta surge: quantos outros heróis foram esquecidos por sua busca pela liberdade? Toussaint Louverture é apenas um entre muitos. Quantas outras personalidades, cheias de determinação e coragem, lutaram, resistiram e desapareceram das páginas da história, apenas porque ousaram romper as correntes da escravidão, desafiar sistemas opressores e recuperar sua dignidade humana? Quantos nomes foram roubados de seus descendentes? Quantas histórias inspiradoras foram enterradas sob o peso da vergonha colonial? Quantas vitórias não contadas poderiam inspirar uma nova geração a lutar por seus direitos? Essa pergunta não é apenas um recurso retórico, mas um convite à ação, um desafio e um apelo. Se essa verdade ressoou nos corações, é preciso transformar esses statements em passos concretos para restaurar a memória desses heróis. Cada passo contribui para a disseminação de suas ideias e para o renascimento de seu legado.
É graças às vozes unidas que o nome de Toussaint Louverture continuará a ressoar, inspirando novas gerações a lutar pela liberdade e pela justiça. Em seguida, será mostrado como a espiritualidade negra e os ancestrais permanecem vivos, apesar de tudo. Agora, é preciso aprofundar a dimensão espiritual do legado de Toussaint Louverture, explorar seu significado para o presente e as lições que ele pode ensinar em relação ao futuro coletivo. Com o passar do tempo, o fogo da liberdade continua a arder. As épocas se sucedem, os impérios caem, as bandeiras mudam, as coroas desabam, os livros se multiplicam, mas o legado de Toussaint Louverture permanece inabalável. Ele vive não apenas em monumentos e crônicas históricas, mas também nas feridas abertas da história, no pulso invisível da luta de um povo que ainda hoje se recusa a se curvar diante da opressão. O nome de Toussaint não é apenas um símbolo do passado, mas um presente vivo que ressoa nos corações das pessoas em todo o mundo. Seu legado é um testemunho de que Deus eleva aqueles que o mundo considera insignificantes e envergonha aqueles que se exaltam, usando aqueles que foram marginalizados, subestimados e silenciados. Toussaint, um escravo negro, privado de educação na juventude, mas sábio como um rei, nascido em um sistema que negava sua dignidade humana, ousou ser um instrumento da vontade divina. Sua trajetória de vida lembra a verdade eterna. Nenhuma posição social pode impedir o chamado de Deus. Ele não precisou do reconhecimento das pessoas para mudar o curso da história. Ele não precisou de palácios, títulos ou coroas. Ele precisou apenas de fé. E quando ele acreditou, os céus se moveram. A estratégia que ele usou para derrotar Napoleão foi forjada na fornalha da vida, na dor, na terra, através da escuta interna. Era o conhecimento ancestral, nascido entre chicotes, orações e resistência. Um conhecimento que não se ensina nas academias, mas que o espírito revela. É por isso que seu legado perturba tanto os opressores, pois ele é a encarnação viva do impossível. A encarnação do irrealizável na figura de um homem de pele escura torna-se uma afronta ao ego daqueles que construíram o mundo sobre os princípios da exclusão. Toussaint Louverture, com seu exemplo, provou que o verdadeiro poder reside não apenas na força militar ou nas intrigas políticas, mas também na fé inabalável, em uma visão clara do futuro e na coragem ilimitada. Essas qualidades não podem ser apagadas da memória das gerações. O Haiti contemporâneo, infelizmente, continua a passar por tempos difíceis, permanecendo um país onde prosperam a miséria, a exploração e as manipulações por parte das potências mundiais. Mas, ao mesmo tempo, o Haiti é uma terra sagrada, o berço da liberdade para pessoas de pele escura, um altar onde o sangue derramado se tornou uma semente fértil de consciência. E apesar de todas as tentativas da comunidade global de relegar o Haiti aos bastidores da história, é de lá, dessa profundidade, que continua a ressoar a profecia de que os últimos serão os primeiros. A resistência das pessoas de pele escura, sua própria existência em sua essência primordial, está indissoluvelmente ligada àquela chama que Toussaint Louverture acendeu. Cada vez que um jovem de pele escura entra na universidade, quando uma mulher de pele escura afirma seus direitos com dignidade, quando um povo se levanta contra a opressão, a raiz plantada por Toussaint floresce novamente, pois ele é parte da árvore espiritual. Ele vive dentro de cada um de nós. É por isso que é tão importante reinterpretar sua história não como um objeto de interesse acadêmico, mas como um espelho, como um mapa, como um chamado para se reconectar com seu legado, para perceber que Deus criou as pessoas não para a escravidão, mas para a grandeza. E aqui é importante refletir sobre a seguinte questão: quantos outros heróis foram esquecidos apenas por ousarem ser livres? Quantos nomes foram apagados dos livros de história por carregarem consigo a centelha divina da resistência? Quantos corpos de pessoas de pele escura foram destruídos por representarem uma verdade que o sistema não podia aceitar? Não há uma resposta simples para essa pergunta, mas ela precisa ser feita para que ressoe nos corações e não dê trégua. Pois enquanto não soubermos os nomes de nossos heróis, continuaremos a louvar seus algozes. E isso precisa mudar, e já está mudando, e cada um de nós é parte desse processo. Ao lembrar Toussaint Louverture,
É impossível não lembrar Zumbi, Dandara, Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, Marielle Franco e muitos outros. Mas também é importante lembrar os nomes que nunca ressoaram, os heróis anônimos que lutaram em silêncio, que resistiram com um olhar, uma oração, uma fuga, uma arte, com seu próprio corpo. Pois resistência não é apenas participar de batalhas, mas também a escolha diária de não se render. E se Toussaint Louverture estivesse aqui hoje, o que ele diria? Talvez ele não dissesse muitas palavras, mas apenas olhasse nos olhos e dissesse: continuem. Pois a luta ainda não acabou, a escravidão apenas mudou de forma, mas não desapareceu. Hoje ela se manifesta no racismo estrutural, na violência policial, nas prisões em massa, na falta de acesso à educação e às oportunidades, na alienação e nas tentativas de convencer da própria inferioridade. Mas a verdade é conhecida. A origem é conhecida. O apoio é conhecido. Sabe-se que Deus é um Deus que liberta, eleva, exalta os humildes e humilha os orgulhosos. É por isso que o legado de Toussaint Louverture vive cada vez que alguém se recusa a se curvar. Ao concluir esta narrativa, é impossível permanecer indiferente. Não se trata apenas de uma exposição seca de fatos, mas de um verdadeiro retorno às raízes, uma penetração na essência da autoconsciência e um apelo urgente à responsabilidade moral. Agora que o véu do mistério sobre a figura de Toussaint Louverture foi levantado, as desculpas de ignorância não são mais aceitas. O nome desse homem se torna uma parte inalienável de seu mundo interior, e apenas sua consciência determinará o destino futuro desse conhecimento. Se o conhecimento dessa história acendeu uma faísca em sua alma, isso não é outra coisa senão o chamado dos ancestrais, o eco de uma memória espiritual que afirma: estamos vivos e lembramos. As palavras aqui apresentadas não são apenas um conjunto de símbolos. São sementes férteis capazes de germinar em poderosas árvores de consciência, justiça e verdade. Se você chegou até estas linhas, significa que a história contada ressoou em seu coração. O autor expressa sua sincera gratidão por você não ter tido medo de encarar a verdade, pois poucos possuem coragem suficiente para aceitar o conhecimento que liberta e para lembrar que a memória é uma forma de resistência.